O Senhor Deus mandou Moisés dar a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis: se um israelita matar um boi, ou um carneirinho, ou um cabrito dentro ou fora do acampamento, e não levar o animal até a entrada da tenda sagrada para oferecer como sacrifício a Deus, o Senhor, esse homem será expulso do meio do povo de Israel. Ele é culpado. É como se tivesse matado uma pessoa. Portanto, os israelitas, em vez de matarem os animais no campo, deverão levá-los ao sacerdote, em frente da tenda sagrada. Ali matarão os animais e os apresentarão ao Senhor como oferta de paz. O sacerdote borrifará com o sangue o altar que fica em frente da tenda sagrada, e ali queimará a gordura do animal. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Daqui em diante e para sempre, os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios do deserto, pois se fizerem isso, estarão sendo infiéis a Deus. Todos os israelitas e todos os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel apresentarão ao Senhor as suas ofertas, que são completamente queimadas, ou qualquer outro sacrifício, somente na entrada da tenda sagrada e em nenhum outro lugar. Quem desobedecer será expulso do meio do povo. Se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do povo, pois a vida de todo ser vivente está no sangue. É por isso que Deus mandou que o sangue dos animais oferecidos como sacrifício fosse derramado no altar, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo, pois é o sangue, isto é, a vida, que tira os pecados. Por isso o Senhor diz que nenhum israelita e nenhum estrangeiro que vive no meio do povo podem comer sangue. Quando o israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo caçar um animal ou uma ave que se pode comer, ele deverá deixar que o sangue corra para o chão e depois deverá cobri-lo com terra. A vida de todo ser vivente está no sangue, e é por isso que Deus diz aos israelitas que não comam o sangue de nenhum animal, pois o sangue é a vida. Quem comer sangue será expulso do meio do povo de Israel. Qualquer um, seja israelita ou estrangeiro, que comer a carne de um animal que tenha sido morte natural ou que tenha sido morto por outros animais, deverá levar a roupa que estiver vestindo e tomar um banho, e ficará impuro até o pôr do sol. Depois ficará puro de novo. Mas se não lavar a roupa e se não tomar banho, essa pessoa será castigada. O Senhor Deus mandou Moisés dizer aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moram, nem os costumes do povo de Canaã. Não sigam os costumes do povo do Egito, onde vocês moravam, nem os costumes do povo de Canaã, a terra para onde eu estou levando. Não vivam de acordo com as leis desses povos. Pelo contrário, obedeçam às minhas leis e guardem os meus mandamentos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Se obedecerem às minhas leis e guardarem os meus mandamentos, vocês viverão. Eu sou o Senhor Deus deu as seguintes ordens para os homens de Israel: não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta. Não tenha relações com a sua mãe, isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai ou de mãe, ou somente por parte de pai. E não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra. Não tenha relações com a sua neta, isso seria uma vergonha para você. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe. Não tenha relações com a sua tia, seja por parte de pai ou por parte de mãe.
Não tenha relações com a mulher do seu tio por parte de pai, pois ela é sua tia. Não tenha relações com a sua nora, não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta e isso seria uma imoralidade. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Ninguém, homem ou mulher, deverá ter relações com um animal. Isso é uma imoralidade. E a pessoa fica impura. E Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhuma dessas coisas, pois vocês ficarão impuros, como ficarão impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês. Os pecados daqueles povos fizeram com que a terra onde eles moravam ficasse impura. Por isso eu castiguei aquela terra, e ela está expulsando os seus moradores. Mas vocês todos, tanto os israelitas como os estrangeiros que vivem no meio de vocês, obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, e não cometam nenhuma dessas imoralidades. Pois foram esses os pecados que os homens que moravam naquela terra cometeram, e por isso ela ficou impura. Portanto, que não aconteça que vocês façam a terra ficar impura e que ela os expulse, como fez com os povos que moravam lá. Quem cometer um desses pecados será expulso do meio do povo de Israel. Obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem ídolos nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando matarem um animal para uma oferta de paz, façam como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta. E a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. E não façam uma segunda colheita nas plantações de uvas, para colher os cachos que ficaram, nem voltem atrás para catar os cachos que tiverem caído no chão. Deixem isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não roube, não minta e não engane os outros. Não faça juramentos falsos em meu nome, pois isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo. Eu sou o Senhor, o Deus. Eu sou Deus. Eu sou o Senhor. Quando julgar alguma coisa, não seja injusto. Não favoreça os humildes, nem procure agradar os poderosos. Julguem todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentiras no meio do povo, nem faça uma acusação falsa que possa causar a morte de alguém, ou eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija-o com franqueza, para que você não
acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue, nem guarde ódio de ninguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem animais domésticos de espécies diferentes. Não semeiem tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecidos. Se um homem tiver relações com uma escrava que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comprada, nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar a sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, o sacerdote oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não comam as frutas que as árvores derem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. No 4º ano as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano vocês poderão comer as frutas, e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam carne em que houver sangue, não procurem adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias, não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Não desonrem as suas filhas, entregando-as para serem prostitutas nos templos pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Guardem o sábado, que é um dia sagrado, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Não procurem a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo o respeito. E honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Não maltratem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fossem israelitas. E amem os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito e devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não prejudiquem os outros usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir o deus Moloque, ele deverá ser morto a pedradas pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e eu expulsarei do meio do povo por haver dado um dos seus filhos para o serviço de Moloque, que tornou impura a terra, a tenda sagrada, o lugar onde moro, e profanou o meu santo nome. E se o povo não reclamar contra o que esse homem fez e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moloque. Se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e os que adivinham o futuro, eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dediquem-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai ou a mãe. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele estará desonrando o pai, e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se o homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte.
Se o homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave. Os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Se uma mulher tiver relações com um animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com a irmã, seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com a irmã, ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficaram impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relações com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo. Eles nunca terão filhos. Se um homem tiver relações com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade. Os dois morrerão sem terem filhos. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos, a fim de que a terra para onde eu os estou levando, a terra que vai ser de vocês, não os expulse. Não imitem os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês forem tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que faziam, mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e eu os separei dos outros povos. Portanto, façam diferença entre animais e aves, puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. Eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura para que também não ficassem impuros. Sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos outros povos para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçarias deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte aos sacerdotes, que são descendentes de Arão, que nenhum sacerdote fique impuro por tocar no corpo de um parente morto, a não ser no caso de parentes chegados, isso é, a mãe, o pai, o filho, a filha e o irmão, ou a irmã solteira que more com ele, que ele não fique impuro por causa da morte de uma irmã casada. Os sacerdotes não podem separar a cabeça, aparar a barba. Os sacerdotes não podem rapar a cabeça, aparar a barba ou cortar-se em sinal de luto. Eles serão completamente fiéis ao seu Deus e não deverão profanar o nome de Deus. Eles apresentam os sacrifícios que são oferecidos de alimento para Deus, o Senhor. Portanto, devem ser fiéis a Deus. Eles são separados para o serviço de Deus e por isso não podem casar com uma prostituta ou com uma mulher que não seja virgem ou com uma mulher divorciada. O sacerdote apresenta a Deus as ofertas de alimento e por isso o povo deve considerá-lo santo. Eu, Senhor, sou santo e escolhi o povo de Israel para que seja santo. Se a filha de um sacerdote se desonrar virando prostituta, ela estará envergonhando o pai e deverá ser queimada viva. O grande sacerdote foi ordenado como sacerdote quando o azeite sagrado foi derramado na sua cabeça e quando vestiu as roupas sacerdotais. Por isso ele não deve deixar de pentear os cabelos, não deve rasgar as roupas em sinal de luto. Ele não pode tocar no morto, mesmo que seja o seu pai ou a sua mãe, isso o tornaria impuro. E quando entrasse de novo na tenda sagrada, ele a tornaria impura. Eu sou o Senhor. O grande sacerdote só poderia casar com uma virgem. Ele não pode casar com uma viúva, ou uma mulher divorciada, ou uma prostituta, ou qualquer outra mulher que não seja virgem. Ele pode casar somente com uma virgem israelita, a fim de que os seus descendentes sejam puros. Eu sou o Senhor, e eu o ordenei como sacerdote. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga a Arão que nenhum descendente dele que tiver algum defeito físico poderá me apresentar as ofertas de alimento. Essa lei valerá para sempre.
Nenhum homem com defeito físico poderá apresentar as ofertas, seja cego, aleijado, com defeito no rosto ou com o corpo deformado. Ninguém com uma perna ou braço quebrado, ninguém que seja corcunda ou anão, ninguém que tenha doença nos olhos ou que tenha sarna ou outras doenças da pele, e ninguém que seja castrado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tiver algum defeito poderá me apresentar as ofertas de alimento. Se ele for defeituoso, estará proibido de oferecer o meu alimento. Esse homem poderá comer dessas ofertas, tanto as que são sagradas como as que são muito sagradas, mas ele não poderá chegar perto da cortina do lugar santíssimo, nem chegar perto do altar, pois tem um defeito, e tornarei impuras essas duas coisas. Eu sou o Senhor, e eu as dediquei a mim. Foi isso que Moisés disse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel. O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedicam a mim, o Senhor, para que não profane o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedicam a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa da pele ou tiver um corrimento no membro poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura. Por ter tocado no morto, ele ficará impuro se tiver perda de esperma. Se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura, ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois de tomar um banho. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha tido morte natural ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ficará impuro. Eu sou o Senhor. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nascerem na sua casa, poderão comer dessas ofertas. Se a família do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada e não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais, como no tempo da sua mocidade, então terá o direito de comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros das suas famílias têm o direito de comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta, mais um quinto. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresenta a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. Se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu sou o Senhor e faço com que as ofertas fiquem sagradas. O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão, aos filhos de Arão e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando o israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar em sacrifício ao Senhor Deus um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser um macho sem defeito. Assim a oferta será aceita. O animal poderá ser um touro ou um carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeito. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita por vontade própria, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita. Poderá ser um touro novo, uma ovelha ou uma cabra, mas não poderá ter defeito. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarnas,
sarna ou outras doenças da pele. Um animal dessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta de alimento. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-lo como oferta para pagar uma promessa. Não ofereça ao Senhor qualquer animal que tiver os testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceite de um estrangeiro um animal dessas condições para o apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse também a Moisés: quando nascer um bezerro, um carneiro, um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. Do 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem ao mesmo dia para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, digam as leis a respeito dos sacrifícios a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor. E dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. O Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes leis a respeito das festas religiosas mais importantes. Quando o povo se reunir para adorar o Senhor, vocês têm 6 dias para trabalhar, mas o 7º dia é o dia sagrado de descanso, quando todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde os israelitas morarem, um sábado é um dia dedicado a Deus, o Senhor. Essas as festas religiosas, quando o povo deverá se reunir para adorar a Deus, o Senhor. Cada uma dessas festas será realizada na data marcada. A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês. No dia 15 desse mês, começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus, o Senhor. Durante os 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Durante esses 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas de alimento e no 7º dia reúnam-se para adorar a Deus. Nesse dia, ninguém deverá trabalhar. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: quando vocês entrarem na terra que eu lhes estou dando e fizerem a primeira colheita de trigo, levem ao sacerdote um feixe do que colherem. No dia que vem depois do sábado, o sacerdote apresentará esse feixe de trigo a Deus, o Senhor, para que ele aceite vocês. Nesse mesmo dia, apresentem ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, um carneirinho de 1 ano, sem defeito. E apresentem como oferta de alimento 2 quilos de farinha, misturado com azeite. O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor. Apresentem também como oferta de bebida 1 litro de vinho. Não comam espigas de trigo verdes, nem espigas torradas, nem pão, até o dia em que apresentarem a oferta a Deus. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Contem 7 semanas a partir do dia em que oferecerem a Deus o primeiro feixe de trigo que foi colhido. No dia seguinte, isto é, 50 dias depois que oferecerem esse feixe, apresentem a Deus, o Senhor, outra oferta da colheita de cereais. Cada família deverá apresentar 2 pães feitos com a melhor farinha e com fermento. Cada pão deverá pesar 2 quilos. Esses pães são uma oferta a Deus, o Senhor, tirado da melhor parte da colheita de trigo. Junto com os pães, ofereçam 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, um touro novo e 2 carneiros. Esses animais deverão ser apresentados ao Senhor como uma oferta que vai ser completamente queimada, junto com as ofertas de trigo e de vinho. O cheiro dessa oferta de alimento é agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode para tirar pecados e 2 carneirinhos de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote oferecerá ao Senhor os 2 carneirinhos junto com os pães como uma oferta especial. Essa é uma oferta sagrada que pertence aos sacerdotes. Nesse dia ninguém deverá trabalhar e todos se reunirão para adorar a Deus em todos os lugares onde morarem. Vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre.
Quando fizerem a colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam na beira do campo, nem voltem atrás para pegar as espigas que não tiverem sido colhidas. Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: o dia 1º do 7º mês é um dia sagrado de descanso, festejado com toques de trombeta, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Não trabalhem nesse dia e apresentem a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. O Senhor Deus disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o dia em que os pecados do povo serão perdoados. Nesse dia ninguém deverá comer nada, e todos deverão apresentar a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. Ninguém trabalhará nesse dia, pois é o dia em que é apresentado ao Senhor, o Deus de vocês, o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Qualquer pessoa que comer alguma coisa no dia do perdão será expulso do meio do povo. E se alguém trabalhar nesse dia, eu mesmo destruirei essa pessoa. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Em todos os lugares onde morarem, vocês e os seus descendentes deverão obedecer a essa lei para sempre. Desde o pôr do sol do dia 9 até o pôr do sol do dia 10, esse será considerado um dia sagrado de descanso, e nele ninguém deverá comer nada. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do 7º mês é o dia em que começa a festa das barracas. Essa festa em honra de Deus, o Senhor, durará 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada e ninguém deverá trabalhar. Em cada um dos 7 dias da festa apresentam a Deus, o Senhor, ofertas de alimento. No 8º dia todos se reunirão para adorar a Deus e para lhe apresentarem ofertas de alimento. É dia de uma reunião sagrada e nela ninguém trabalhará. São essas as festas religiosas em que o povo se reunirá para adorar a Deus, o Senhor. Nessas festas serão apresentadas ao Senhor ofertas de alimento, ofertas que são completamente queimadas, ofertas de cereais, sacrifícios e ofertas de vinho. Cada festa será realizada na data marcada. Além dos sábados que serão guardados em honra de Deus, o Senhor, façam também essas festas e apresentem essas ofertas, além das ofertas de costume, das ofertas para pagar promessas e das ofertas que são apresentadas por vontade própria ao Senhor. Depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. Essa festa começará no dia 15 do 7º mês e irá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º ninguém deverá trabalhar. No primeiro dia o povo colherá frutas das melhores árvores, cortará folhas de palmeiras e galhos de vários tipos de árvores cheias de folhas, e durante 7 dias todos farão uma festa em honra do Senhor, o Deus de vocês. E para sempre, no 7º mês de cada ano, o povo fará essa festa de 7 dias. Durante os 7 dias, todos os israelitas morarão em cabanas feitas de galhos de árvores, a fim de que eles e os seus descendentes lembrem sempre que Deus fez com que o povo morasse em barracas quando os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus de vocês. Foi assim que Moisés deu ao povo de Israel as leis a respeito das festas que eles deviam fazer em honra de Deus, o Senhor. O Senhor Deus disse a Moisés o seguinte: diga aos israelitas que lhe tragam o melhor azeite para manter sempre aceso o candelabro que está na tenda sagrada. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda ali na presença de Deus, o Senhor, no lado de fora da cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Essa lei deverá ser obedecida por vocês e pelos seus descendentes para sempre. Arão cuidará dos pavios das lamparinas do candelabro de ouro puro para que fiquem sempre acesos na presença do Senhor. 12 pães, cada um pesando 2 quilos, deverão ser feitos da melhor farinha, postos na mesa de ouro puro que fica na presença de Deus, o Senhor. Os pães deverão ser arrumados em 2 pilhas, 6 pães em cada pilha. Em cima das 2 pilhas será colocado o incenso puro para lembrar que todos os pães são oferecidos ao Senhor como oferta de alimento. Todos os sábados, para sempre, o grande sacerdote colocará os pães em ordem na mesa, na presença de Deus, o Senhor. Esses pães representam a aliança eterna dos israelitas com o Senhor e pertencerão para sempre aos sacerdotes que são descendentes de Arão. Os pães são muito sagrados, pois são uma oferta de alimento dada ao Senhor. Por isso os sacerdotes os comerão num lugar sagrado.
Havia entre os israelitas um membro que era filho de um egípcio, casado com uma mulher israelita. Ela se chamava Selomite e era filha de Dibre, da tribo de Dan. Certo dia no acampamento, numa briga com um israelita, esse homem blasfemou contra o nome de Deus, o Senhor, e o amaldiçoou. Levaram o homem a Moisés. Havia entre os israelitas um homem que era filho de um egípcio casado, papá, e o deixaram preso até que o Senhor dissesse o que havia fazer. O Senhor Deus disse a Moisés: leve esse homem para fora do acampamento. As pessoas que o ouviram blasfemar contra mim colocarão as mãos na cabeça dele, e depois o povo todo o matará a pedradas. E diga ao povo: quem amaldiçoar o seu Deus pagará por esse pecado, e será morto a pedradas por todo o povo. Não importa que seja israelita ou um estrangeiro que mora no meio de vocês, quem blasfemar contra o nome do Senhor Deus será morto. Aquele que matar uma pessoa será morto. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal do mesmo valor, um animal pelo outro. Se alguém ferir outra pessoa, farão com ele a mesma coisa que ele fez. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, ele será ferido do mesmo jeito que feriu o outro. Quem matar um animal doméstico de outra pessoa dará ao dono outro animal. Quem matar uma pessoa será morto. A lei é a mesma para os estrangeiros que moram no meio de vocês e para os israelitas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então Moisés disse tudo isso aos israelitas. Aí eles pegaram o homem que havia amaldiçoado no nome de Deus e o levaram para fora do acampamento e ali o mataram a pedradas. Assim eles fizeram aquilo que o Senhor havia ordenado a Moisés. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse, em honra do Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso, sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que se crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir servirá de alimento. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 10º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Pois esse ano que vem, depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para as suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terras, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são, de fato, as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são, de fato, as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita
que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá. Se forem poucos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros, que todos temem a Deus, pois Ele é o Senhor nosso Deus. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá as suas colheitas, haverá bastante comida para todos e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o 7º ano quando ninguém vai semear nem fazer a colheita? A resposta é que Deus abençoará a terra e no 7º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano e haverá bastante para comerem até a colheita do 9º ano. A terra é de Deus, portanto ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-lo. Se um israelita fica pobre e precisa vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. Assim ele será novamente o dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se o homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa e no ano da libertação ela volta a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas para que ficam nas cidades onde moram. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele, pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos, eles pertencem aos levitas para sempre. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem um dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor nosso Deus nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não o faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado e um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. Nesse ano ele e os seus filhos irão embora e voltarão para a sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus que os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeite a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos.
e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem poderá tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou a alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou outro parente chegado poderá comprá-lo. Ou, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago, de acordo com o número de anos, desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário de que um empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono o tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixem que o dono o trate com crueldade. E se um homem não for libertado por nenhum desses modos, então, no seguinte ano da libertação, ele e os seus filhos ficarão livres, pois os israelitas são escravos de Deus que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não façam nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adore nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. As colheitas serão tão grandes que vocês ainda estarão colhendo cereais quando chegar o tempo de colher uvas, e estarão colhendo uvas quando chegar o tempo de semear os campos. Haverá bastante comida para todos e vocês viverão em segurança na sua terra. Eu darei paz à terra de vocês. Todos dormirão sossegados e ninguém os assustará, pois farei desaparecer da terra os animais selvagens e acabarei com as guerras. Vocês vencerão os seus inimigos e os matarão. 5 de vocês derrotarão 100 deles e 100 de vocês derrotarão 10.000. Todos eles serão mortos. Eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos. Cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. As colheitas serão tão grandes que vocês precisarão jogar fora o trigo velho para terem lugar onde guardar o novo. Morarei no meio de vocês, na minha tenda sagrada, e nunca os abandonarei. Estarei sempre com vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito para que vocês não fossem escravos dos egípcios. Eu os livrei da escravidão e os fiz andar de cabeça erguida. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem as minhas leis, se desprezarem as minhas ordens e se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei, mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear os campos, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão, mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com o seu poder, de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se casarem. Os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas. E se ainda assim vocês teimarem em pecar e em me rejeitar e em desobedecer aos meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, acabarão com o seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se mesmo com isso vocês não voltarem para mim, mas continuarem a me desafiar, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Ordenarei
que povos inimigos os ataquem, e assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se ajuntarem nas cidades para acamparem, para acabarem dos inimigos, para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casa assarem pão, e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão os seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos, quebrarei os altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e as deixarei em ruínas, derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecerem. Arrasarei tão completamente a terra em que vocês moram, que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores e as cidades ficarão em ruínas. Assim a terra terá os seus anos de descanso, enquanto estiver sem moradores e vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo um som de folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morarão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isto é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram às minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e se aceitarem o castigo pelos seus pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó e com Isaac e com Abraão, e lembrarei também da terra prometida. Mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, e a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso, os seus descendentes desobedeceram às minhas leis e desprezaram os meus mandamentos, por isso pagarão pelos seus pecados. Mas mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com os seus antepassados quando os tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou Deus, o Senhor. São estes os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo. De acordo com a tabela oficial, dos homens de 20 e 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata. Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão
50 barras de prata, e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata, e as jovens pagarão 10. Os meninos de um mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata, e as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata, e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus, o Senhor, um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja melhor ou pior. Mas, se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor. Se o animal for impuro, isso é um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono o levará ao sacerdote, para que ele veja quanto vale. O sacerdote dará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço, mais um quinto. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço, mais um quinto. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do Pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno, de acordo com a quantidade de sementes necessária para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno a Deus no ano da libertação, o terreno valerá o preço máximo. Mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação, e assim o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado mais um quinto. Mas se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa o comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus o Senhor, e é um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço de Deus o Senhor um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno tendo como base os anos que ainda faltarem para o ano da libertação. Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isto é, ao homem que o recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial, a barra padrão e o ciclo vale 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence a Deus, o Senhor, portanto ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a Ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo, deverá ser pago o preço da tabela mais um quinto. Se não for comprado de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal ou terreno, que tiver sido dedicada para ser usada somente no serviço de Deus o Senhor. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo, ela será morta. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado, mais um quinto. Cada 10 animais domésticos, um pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e as suas ovelhas e cabras, cada 10º animal pertencerá ao Senhor. Qualquer que seja a condição do animal, o dono não poderá trocar o animal por outro. Mas se houver troca, então os dois animais pertencem ao Senhor e não poderão ser comprados de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor Deus deu a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel.